Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 26 a 39. Filhos de Deus, seu poder e o seu propósito. Então diz assim a palavra do Senhor. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo a desembarcar, veio da cidade ao encontro de Jesus um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, clamando e dizendo, em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o seu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali passando no monte uma manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que permitisse que entrasse nos porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade pelos campos. Então saiu o povo a ver tudo o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe como também fora salvo o endemoniado. E todo o povo da circunvizinhança das regiões rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa. Conta aos seus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Graças. Nós precisamos entender os fatos que acontecem ao nosso redor e que acontecem em nossa vida. Nós falamos tanto, nós insistimos tanto em que alguém se torne filho de Deus, insistimos tanto que esse filho de Deus se torne aplicado na oração, no jejum, que se torne uma pessoa totalmente santa. Então nós pensamos, mas para que nós queremos ser filhos de Deus? Aplicação na oração, no jejum, uma vida totalmente santificada. Para quê? Fica parecendo, sabe, que não tem propósito. As pessoas, meu Deus, tantas vezes ficam perguntando o porquê das coisas, o porquê é importante, mas agora Deus está dizendo para quê? Porque nos tornamos filhos de Deus, não é sem motivo. Existe uma razão que nos leva a isso, existe um chamado para nós, para cada um de nós, para todas as pessoas. Então, para que Deus traz esse poder por meio de Jesus para restaurar as nossas vidas? Veja só, para acontecer coisas sobrenaturais, espirituais ao nosso redor. Queridos, o mundo, ele vaga de uma forma muito natural. As coisas acontecem, tudo que acontece a gente vê nisso, coisas naturais, coisas do homem, coisas do dia a dia. Mas nós precisamos provocar algo extraordinário, algo espiritual no meio disso. Nós temos que provocar a intervenção de Deus. Nós temos que nos manifestar como filhos de Deus para que algo extraordinário aconteça e não simplesmente coisas comuns que o homem explica nas suas coisas do dia a dia. Algo extraordinário tem que acontecer em nossas vidas. Veja só que quando Jesus desembarcou em Gadara, a Bíblia fala, para quê? Ele desembarcou ali para atrair e subjugar os demônios.
que nós pregamos, meu Deus, tantas vezes. Parece que as pessoas estão impassíveis. Parece que as pessoas estão indiferentes, indolentes à resposta da palavra de Deus. O que acontece é porque muitas dessas mentalidades estão oprimidas, estão cativas, estão carregadas por espíritos malignos que fazem um bloqueio ao redor da mente dessa pessoa, impedindo-a de ver a verdade, e tudo que acontece para ela é simplesmente coisa natural. Então a Bíblia nos convida, Deus nos chama a nos manifestar nesse mundo de tal maneira que nós possamos subjugar os espíritos que andam atormentando a mente das pessoas. Por que nessa época agora de carnaval, que já começou há muito tempo, as pessoas se vestem de capeta, de demônio, de assombração, de bruxa, de vampiro, coisas espirituais malignas? Por que eles fazem isso, hein? Porque a mentalidade está dominada por demônios. Quando alguém tem algum viés religioso, é zombeteiro. É zombeteiro. É tentando expor o espiritual, as coisas de Deus, a vergonha, ao vexame, fazendo chacota com o nome de Deus, com o nome de Jesus, vestindo de cruz, vestindo de crucificado, com zombaria. Isso é coisa de demônio. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode simplesmente olhar para as pessoas e pensar, meu Deus, olha como essas pessoas são desaforadas, olha como essas pessoas são desrespeitosas, olha como essas pessoas não têm temor de Deus. A mente delas está possuída. A mente dela está dominada. Isso é o efeito de ação demoníaca que tenta zombar de Deus, de Jesus Cristo, de desmerecer o nome de Jesus em todo lugar. Então, querido, nós precisamos subjugar esses demônios. Nós temos que quebrar essa barreira espiritual para libertar essa mente. Uma vez que a mente é liberta, ela se torna acessível à mensagem do Evangelho. Mas nós olhamos para eles e ficamos até com raiva, pensando, eles vão ir para o inferno mesmo. Nós estamos fugindo do nosso papel. Jesus foi aonde havia um homem possuído por uma legião de demônios. E quando Jesus saiu de lá, aquele homem não era mais possuído por uma legião de demônios, ele era um evangelista. Ele era um evangelista. Vai e conta para os outros o que Jesus fez por você. E ele saiu por toda a cidade, falando o que Jesus fez por ele. Entende, queridos? Nós éramos esse gadareno, cheio de pecados, oprimidos por demônios, e um dia então Jesus vem e nos liberta. E esse homem agora nos ensina, vai pela cidade e fala o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus fez por nós, o que Jesus está fazendo por nós ainda hoje, nos dias de hoje. E olha que Jesus, ele veio com poder, queridos, uma comunhão com Deus tão extraordinária que ele era respeitado até pelos demônios. O demônio tinha temor dele, queridos, não zombava dele não, tinha temor. Quando viram Jesus, falou, Senhor, não me atormentes, não me mande para o abismo. Olha a condição, quando ele olhou para Jesus, ele viu a autoridade de Deus. Queridos, nós temos que viver de tal maneira que quando nós convivemos com alguma pessoa oprimida por demônios, o demônio vai ter temor de nós, vai ter medo de nós, que vai olhar em nós e ver em nós a manifestação da glória e do poder de Deus. Ele vai falar, não me mandes para o abismo, não me mandes para o abismo, porque o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Então veja só que as coisas sobrenaturais que acontecem, atrair e subjugar os demônios, ser respeitado até pelos demônios, Jesus veio para curar os oprimidos do diabo e para fazer o bem. É o que a Bíblia fala, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Ai, pastor, eu não gosto dessas coisas não, eu tenho medo disso. Aonde? Quem é esse filho de Deus que tem medo disso? Que tem receio disso? Nós somos filhos de Deus. E quando o demônio olha para nós, sabe o que ele vê em nós? Ele tem que ver Jesus Cristo. Não o Jesus Cristo crucificado, mas o Jesus Cristo glorificado. O Jesus Cristo que veio coroado de glória. É o Deus, é o juiz que vai julgar o mundo. Sabe, queridos, então o poder de Deus,
quando nós falamos do poder de Deus, ele tem que ter uma aplicação útil em nossas vidas. Ser filho de Deus, ter o poder do Espírito Santo, isso tem que ter uma aplicação para atrair e subjugar. Quando Jesus, cheio do Espírito Santo, desembarcou em Gadara, ele atraiu para si um homem sofrido. Queridos, um homem sofrido, a Bíblia fala que ele andava de dia e de noite se golpeando com pedras, clamando pelos montes. Imagine a agonia, a infelicidade, o sofrimento daquele homem atormentado por demônios. Então, meu Deus, pessoas cheias do poder de Deus atraem os carentes, e os oprimidos e os problemáticos. Alguém outro dia falou comigo assim: mas você só atrai doido para a sua vida? Será que você tem um negócio assim que só atrai doido? Os doidos todos vão atrás de você. É isso aqui, olha. É exatamente isso. Porque o poder de Deus, ele vai atrair aquele que é problemático, aquele que é difícil, aquele que tem conflitos, dificuldades. Essa pessoa, ele clama, ele vaga como esse gadareno em busca de uma esperança. Querido, seja você a esperança para esse aflito, seja você a esperança para esse angustiado, seja você a esperança para esse possesso de demônio. Seja você a esperança para essa pessoa, que eles estão por aí afora procurando alguém, e quando eles encontram alguém que tem o poder de Deus, a manifestação do Senhor, a Bíblia diz então que essa pessoa, ele vai ao encontro, ele vai, porque ele precisa, ele é carente, ele é oprimido, e o próprio Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alívio. Imagina aquele homem possuído por uma legião de demônios. Uma legião, meus irmãos, é uma analogia às tropas romanas. Uma legião era em torno de 5 a 7 mil homens. Quer dizer que havia em torno de 5 a 7 mil demônios naquele homem. Imagina o que é isso dentro de um homem. Por isso que ele andava por todo lado, se ferindo com pedras, angustiado, gritando. Ou seja, o tormento para ele é muito grande. Mas quando ele viu Jesus Cristo, quando ele vê você, quando ele nos vê, ele vai pensar assim: meu Deus, ali tem alguém que pode me libertar, ali tem alguém. E olha a luta daquele homem. Então, talvez os demônios não quisessem ir para Jesus, mas aquele homem queria ir para Jesus, e o poder de Jesus atraiu. Talvez o demônio não queria. Eu vou para Jesus para ele me mandar para o abismo, para ele me expulsar? Ah, queridos, quando Jesus chega, ninguém impede você de chegar a ele. Pode ser 5 mil, 7 mil demônios. Aquele homem vai chegar aos pés de Jesus e Jesus vai libertá-lo. Queridos, quando as pessoas vierem a você, elas precisam de libertação, elas precisam de salvação. Ore por elas. Ore por você, para Deus te dar discernimento, para dizer: meu Deus, em que eu posso ajudar essa pessoa? Em que eu posso servir essa pessoa? Em que eu posso socorrer essa pessoa? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus unção, peça a Deus poder, para nós conseguirmos libertar esses oprimidos do diabo. Então, ele foi até Jesus, ele veio até nós, e nós seremos capazes de subjugar os demônios, de vencê-los, para libertar aquela pessoa. Queridos, quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós não somos atraídos, nem seduzidos e nem subjugados pelos demônios. É o contrário. Nós é que subjugamos, nós é que vencemos. O demônio, ele não terá poder de atrair um homem que está servindo a Deus, um homem com o coração íntegro nas mãos do Senhor. Ele não é atraído, nem seduzido, nem subjugado. Uma pessoa cheia do poder de Deus resiste à tentação do mundo. O mundo vai tentar nos seduzir para nos enfraquecer. O mundo vai tentar nos seduzir para nos roubar da presença do Senhor. O mundo vai tentar nos seduzir para nós postergarmos as coisas de Deus, para nós deixarmos para amanhã, para depois da manhã a oração. Não deixe a oração no final da tarde, não deixe a oração para a noite, não deixe a oração para amanhã cedo, não deixe a oração para a hora do almoço, e assim as coisas de Deus vão sendo postergadas. Não, queridos, nós resistimos ao mundo e nós damos prioridade a Deus e as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, busca primeiro o reino de Deus,
Então o homem cheio do poder de Deus resiste à tentação do mundo, que não vai roubar o seu poder, resiste à sedução do pecado, porque é santo. Eles imaginam você no mundo espiritual. Quando a Bíblia descreve a manifestação gloriosa de Jesus Cristo de maneira angelical, né? A teofania, ali é um Deus representado na pessoa de um anjo. A Bíblia fala de uma brancura tão grande que ofusca os olhos. É a pureza. É a pureza. E a pureza se manifesta com poder que vai irradiar, que vai se propagar em todas as direções, é algo efusivo. Então, queridos, veja só que quando nós estamos assim, cheios do Espírito Santo, a santidade de Deus é plena em nossa vida, porque não vai achar, o diabo não acha lugar em nós, e você também não tem prazer no pecado, não se agrada do pecado, não tem alegria no pecado, porque nós somos totalmente de Deus. Então nós resistimos à sedução do pecado, porque nós somos santos, e quando o inimigo olha para nós, ele vê santidade. Quando o inimigo olha para nós, ele vê um cristão forte com a armadura de Deus, que resiste à tentação, que resiste ao mundo. Um crente cheio do Espírito Santo não se arrisca com o pecado. Não corre risco. Não corre risco, ele sabe que pecado, quer dizer assim, quanto mais longe, melhor. Não tem que desafiar o limite, não, sabe? Eu sou capaz de chegar até aqui, ó. Não. O pecado está ali, dá a volta pelo outro lado. É assim, a gente não se arrisca com o pecado. Não se arrisca. Então, quando nós estamos assim, queridos, cheios do Espírito Santo, a glória de Deus resplandece em nós. E essas almas sofridas, elas vão olhar para nós com esperança. Vão olhar para nós pensando, ali eu tenho salvação. Não seja indiferente aos que sofrem. Não seja indiferente às pessoas que estão em agonia. Você tem uma missão e não pode fugir dela. Nós temos uma missão e não podemos fugir dela. Deus te chamou. Já foi chamado. Todos nós aqui já fomos chamados. Não tem como escapar dessa missão de redimir essas almas. Que nós não estamos aqui só para cumprir o protocolo domingo de vir, cantar, adorar o Senhor, orar, ouvir o pastor Nelson pregando e ir embora. Não, nós estamos aqui treinando para dizer, meu Deus, como é que eu vou agir com as pessoas que estão lá fora oprimidas? Santidade, meus irmãos. Compromisso com Deus de tal maneira. Nós não podemos correr risco com o pecado. A mitologia grega conta a história de Ulisses. Quando ele veio da guerra de Troia, ele e os seus companheiros de navio, e quando eles atravessavam os mares, Ulisses teve alguns problemas. E um deles foi que eles passariam por um lugar que era habitado por sereias. E as sereias, elas tinham um canto sedutor, profundamente sedutor. E todas as pessoas que ouviam o canto da sereia ficavam tão tomados por aquilo que eles eram seduzidos, arrastados, eram levados até elas, e elas eram carnívoras, canibais, elas devoravam os homens, os marinheiros, os navios. Então eles já sabiam, quando passavam naquela região, tapavam o ouvido com cera, para não escutar. Sabe, queridos, nós temos que fazer isso, tapar os ouvidos e os olhos para o pecado, de maneira que nós não dá oportunidade ao pecado para nos seduzir. Não dê oportunidade. Mas Ulisses falou, não, eu quero ouvir o canto da sereia sem correr risco. Olha só, queridos, ouvir o canto da sereia sem correr risco. Falou com os homens dele, me amarrem no mastro, com cordas bem fortes, todos tapem os ouvidos com cera, e eu vou escutar o canto da sereia. Vocês não vão me atender. Então, eles entraram naquele território das sereias, elas começaram a cantar, e Ulisses ficou louco. Deu ordem aos soldados, me libertem, muda o curso, é naquela direção. Mas eles estavam com os ouvidos tampados, e ele gritou, esbravejou, deu ordem, e eles não atenderam, e seguiram em frente. Sabe, queridos, às vezes tem pessoas que querem ouvir o canto da sereia, e quer nos levar juntos, e manda você mudar o seu curso de vida, e manda você mudar a sua direção, e manda você mudar, não, vai naquela direção agora. Não, queridos, não importa qual seja a função dessa pessoa,
Ulisses era o comandante do navio, ele era o rei de Ítaca, mas não interessa. Nós não acatamos a ordem, e não importa de quem seja, se nos conduz para fora do caminho de Deus, se nos leva em direção ao pecado, e o salário do pecado certamente é a morte, e essa morte do pecado é uma morte dolorosa. A morte pelas mãos das sereias era algo doloroso, era terrível, porque os seus dentes, como dentes de piranhas, elas devoravam os homens vivos. Era algo terrível, era algo terrível. Então os homens temiam isso, por isso eles não corriam risco. Queridos, não corra risco. Não coloque a sua segurança espiritual em risco. Qualquer um que se envolve com o pecado vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Qualquer um que se envolve com o pecado vai morrer. E o diabo, ele é tão enganador, e quando ele enganou Adão e Eva, falou assim: coma do fruto. Não, Deus falou que a gente morre no dia. Não morre não. Quer ver? Vou comer aqui também. Olha só, isso aí já é por conta da mente criativa aqui do escritor. Então, eu vou comer, olha aqui para você ver, tá vendo? Comi, aí eu morri. E Eva come o fruto do conhecimento do bem e do mal. E fala: engraçado, é mesmo, não morri. Sabe, gente, algumas pessoas estão no pecado, está pensando assim: estou me dando bem, eu não morri. Não sabe ele que a alma dele já está no abismo. Não sabe ele que já morreu, só não percebeu ainda. Adão e Eva estavam mortos e não sabiam ainda. Eles conseguiram ter uma ideia de que eles estavam mortos o dia que Caim matou Abel. O dia que Caim matou Abel, ela entendeu: é assim, então nós estamos mortos. Sim, estão mortos. É por isso que em Cristo Jesus nós somos chamados da morte para a vida. Estamos mortos. O pecado nos matou, conforme diz Paulo. Deus falou: olha, o pecado me enganou e me matou. O pecado nos matou. E Jesus vem então e nos traz para a vida eterna. Não podemos arriscar mais esse caminho, porque o salário do pecado é a morte. Quem entrar no caminho do pecado certamente vai morrer. Mas aquele que é cheio do poder do Espírito Santo não é atraído nem seduzido pelo mundo, e nem brinca com o pecado, e nem se arrisca. Ele atrai o oprimido, subjuga o inimigo e liberta o cativo. É a nossa missão, é a sua missão, é a missão de cada um de nós. As pessoas que moravam em Gadara, elas não podiam subjugar aquele demônio, porque o demônio estava lá atormentando aquele povo há muitos anos. Eles não puderam subjugar, tentavam amarrar o demônio, tentavam colocar correntes neles. Queridos, não é aprisionar, é libertar. Para isso que Deus nos chamou, para libertar. Então Jesus chegou para libertar aquele homem e não para acorrentar os demônios. Ele não chegou para acorrentar aquele homem, ele chegou para libertar aquele homem. As pessoas, elas não podiam, elas não tinham o poder do Espírito Santo, elas não tinham essa visão, a visão delas estava presa nas coisas deste mundo. Tanto é que quando os porcos morreram, eles não se alegraram dizendo: ah, que bom, pelo menos aquele homem está liberto. Não, pensaram: vê esse tal de Jesus Cristo agora e nos deu um prejuízo de 2.000 porcos. Quantos porcos vale uma alma? Quantos porcos vale uma alma? Nós damos qual valor à alma? 30 moedas de prata? Ou talvez 2.000 porcos? Quanto vale uma alma? Para aquelas pessoas, era preferível ter aquele homem sofrendo endemoniado. Preferiam ter o demônio e manter o lucro do que o prejuízo e a salvação do homem. Só viram prejuízo pela morte dos porcos. Preferiam ter o demônio e manter o seu lucro. Só que o demônio nunca dá lucro. Ele só ilude e engana. O diabo não dá lucro. Nunca vai dar lucro. Além de atrair e subjugar os demônios, queridos, um homem cheio do Espírito Santo, um filho de Deus, é respeitado até pelos demônios. Os demônios foram ao encontro de Jesus Cristo, não com ameaça,
mas como aquele que teme, como aquele que respeita, como aquele que reverencia, e se prostrou diante dele. E olha só, queridos, que nós vemos aqui que Jesus, ele era fiel a Deus. Por isso, então, os demônios viram nele esse poder. Ele era fiel a Deus. Queridos, nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo e em todos os instantes. Fiel a Deus, totalmente fiel. Jesus vivia o que ele pregava. É isso que dá autoridade, é viver o que nós pregamos. Fidelidade a Deus, vivemos a palavra do Senhor, vivemos o que pregamos. E olha só, a lealdade com Deus. Jesus era leal. Deus falou: meu filho, vai e morre. Ele falou: pai, eu vou e morro. Meu filho, nasce como um homem. Ele diz: eu vou nascer como um homem. Queridos, isso é tão grave que Jesus nunca mais vai deixar de ser um homem. Nunca mais. Não sei se podemos falar que ele está agora aprisionado no corpo de um homem, mas Jesus nunca mais deixará de ser um homem, porque ele nasceu como um homem. O processo é irreversível. Agora nós temos um Deus homem glorificado no céu. Então sempre haverá um homem no céu. Esse homem é Jesus Cristo. Então, ele era leal a Deus. Ele aceitou passar por esse caminho, tornar-se humano para resgatar o ser humano. E nós, queridos, nós já somos humanos. Podemos resgatar o ser humano. Podemos libertar o ser humano, podemos salvá-los. A Bíblia mostra que Jesus, ele era filho de Deus, que Jesus era aplicado ao jejum, Jesus era aplicado à oração, ele era santo, ele não pecava. Queridos, então, o que é que um homem nessa condição tem para temer do diabo? O que ele vai temer do diabo? Meu Deus, fiel, vivia o que pregava, era leal a Deus, era filho de Deus, era dedicado ao jejum, à oração, era santo, não pecava. Querido, o diabo pode rodar ao redor dele e dizer: vou procurar alguma coisa nele para acusar. Não vai encontrar nada. Esse é o nosso modelo de vida. Um crente santo, sem pecado e cheio do Espírito Santo, não precisa ter medo do diabo. Não precisa ter medo em nada, queridos, porque o pecado é que abre a porta, é que abre brecha, é que dá entrada para o diabo na vida das pessoas. Mas se nós andamos com Deus, alinhados com Deus, fazendo a obra de Deus, o diabo pode sapatear ao nosso redor e nada poderá contra nós, porque nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. É assim que diz a palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios, pois fizeste do Altíssimo a sua morada. É isso, queridos, nós habitamos nele, nós moramos nele, e nele nós nos movemos, e nele nós existimos. Então, o crente cheio do Espírito Santo, quer dizer, não tem que temer ao diabo. Agora, se algum crente vive em pecado, se algum crente anda namorando com o pecado, se algum crente fica arriscando ouvir o canto da sereia, com certeza, esse tem que ter medo sim, porque o pecado rouba o poder, rouba a autoridade do crente e abre as portas para o inimigo. Mas enquanto você é santo, é firme como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Por isso que a Bíblia fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir a ele, porque ele vai olhar para você, fiel a Deus, vive o que prega, é leal, é filho de Deus, é santo, dedica ao jejum, à oração. Ah, queridos, o diabo vai fugir dele, com certeza. Mas a nossa missão ainda, gente, é curar os oprimidos do diabo. Queridos, mais do que nunca, estamos vivendo uma geração de pessoas emocionalmente doentes. O mundo está emocionalmente doentes. E se nós permitirmos, essas doenças emocionais começam a entrar dentro da nossa casa e começam a querer nos atingir. Meu Deus, hoje quase todo mundo, meu Deus, tem que fazer terapia. Quase todo mundo, meu Deus, tem que fazer tratamento psicológico, tem que fazer tratamento psiquiátrico. Por quê, gente? Porque nós trazemos muitas feridas ao longo da vida. Trazemos muitas feridas, meu Deus, que tem que ser tratadas. Sim, tem que ser ensinadas.
para a gente não sofrer. Todo sofrimento humano, queridos, ele tem um ponto de partida que bifurca. Ele sai da vida do homem. Queridos, sofremos. Sabe por quê? Porque no mundo tem coisas que eu posso controlar e coisas que eu não posso controlar. Aí vem o sofrimento humano. Por quê? Eu não controlo o que eu deveria controlar. E eu quero controlar coisas sobre as quais eu não tenho controle. Sabe qual que é o resultado disso? Sofrimento. Angústia. Ah, gente, eu não fiz o que devia e quero fazer o que eu não posso fazer. Não. Nós temos que aprender a fazer aquilo que nós podemos, sobre o que nós temos controle. Nós temos controle sobre as nossas palavras, nós temos controle sobre as nossas atitudes, nós temos controle sobre a oração, sobre o nosso tempo. Tudo isso nós temos controle. Sobre as prioridades nós temos controle. Agora tem tanto de coisa que a gente não tem controle. Você não tem controle sobre a decisão do outro. Você não tem controle sobre o trânsito que congestionou naquele dia, você chegou atrasado, aí não tem controle. E então você quer controlar o incontrolável e não controla aquilo que deveria controlar. E aí, queridos, é uma crise e um monte de problema. E as pessoas começam a se degladiar por causa disso e sofrer. E aí a vida, meus irmãos, vira um caos. Vira um caos. A gente precisa ensinar desde cedo. Não somos ensinados, meu Deus. Eu não posso controlar isso, então eu tenho que lidar, aprender a lidar com aquilo que eu não posso controlar e não sofrer por causa disso. Não podemos. E aquilo que a gente tem controle, hein? Controle o seu tempo. Governe o uso do tempo. Priorize o que de fato é importante. Controle as suas finanças. Controle os gastos. Faça administração financeira. Planeje o futuro. Faça as coisas planejadas. Então, meu Deus, quantas pessoas enlouquecidas porque estão endividadas e descontroladas? Mas por quê, hein? Perderam o controle disso. Meu Deus, queridos, nós precisamos. E aí, meu Deus, muita gente oprimida, muita gente angustiada. E esses problemas que nascem em nós, por causa de querer controlar o que não podemos e não controlamos o que deveríamos, queridos, isso traz em nós adoecimento emocional e agora vêm os demônios e se instalam nas doenças emocionais para as pessoas enlouquecerem e procurar solução onde não tem. Aí você vê gente se drogando, gente bebendo, gente se prostituindo, as pessoas se entregam ao jogo. Meu Deus, o mundo virou caótico. E os demônios assumem o controle desse mercado. Tomam conta disso. E aí agora a Bíblia fala que Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele curava os oprimidos do diabo. Querido, nós temos que curar as pessoas. Mas para curar as pessoas, nós temos que ensinar as pessoas. Nós temos que ensinar as pessoas a lidar consigo mesmas. Peraí, como é que você lida com as suas emoções? Como é que você lida com os seus sofrimentos? Como é que você lida com os seus problemas? Como é que nós lidamos com isso? Por que eu não faço aquilo que eu deveria? E eu quero fazer, controlar aquilo que não tem controle? E agora os problemas decorrentes disso deflagram outros. Nós temos que ensinar as pessoas. O passado, a gente não tem controle sobre ele. Acabou. Passado é passado. E o futuro não chegou ainda. Então as pessoas sofrem porque carregam um passado e sofrem. E tem ansiedade porque está vivendo no futuro. Ninguém pode viver no futuro. Você tem que viver no presente. Ansiedade significa estou vivendo no futuro. Ansiedade significa estou vivendo hoje o problema de amanhã, que nem sei se vai haver, que nem sei se vai existir. Então, queridos, nós encontramos essa sociedade adoecida, enfraquecida, e isso abre brechas para o diabo trazer adoecimento e trazer, meu Deus, crise. A gente vai no hospital, no Sersan, a gente vai no hospital Raul Soares, a gente anda nos hospitais psiquiátricos, meu Deus, quantidade de pessoas enlouquecidas, pessoas adoecidas emocionalmente. E eu estive no Sersan algumas vezes visitando lá,
E a maioria das pessoas estão ali não porque tem uma demência, mas por causa de droga, uso de droga. E a droga nada mais é, queridos, que uma maneira de lidar com esse sofrimento, com essa angústia, por causa desse desequilíbrio na vida. Aí o diabo vem e escraviza essas pessoas. E elas ficam ali atormentadas. Sabe o que acontece com essas pessoas? Foi o que aconteceu com aquele gadareno. Aquele homem vivia oprimido. Ele era excluído da sociedade. Vivia nos sepulcros, correndo pelos montes. Aquele homem era marginalizado. Ninguém conseguia conviver com ele. Vivia entre os mortos, ferido, porque ele se batia com pedras. Imagine a figura daquele homem. E a Bíblia ainda fala assim, Jesus fala, volta para sua casa. Quer dizer que ele tinha uma casa para onde ele não ia. Há muito tempo que esse homem não ia em casa. Estava sem família. Sabe, é a situação dessas pessoas. Muitos estão assim, até o dia de hoje, oprimidos espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. As pessoas estão enlouquecidas. A loucura, queridos, ela é uma forma como o diabo usa para ferir o ser humano. Enlouquecidas, consequência dessa opressão espiritual. E aí nós vemos o suicídio. Suicídio, meus queridos, é resultado desse desequilíbrio que traz sofrimento. A pessoa não quer se matar, ela quer matar a dor. E o diabo engana ela. Se você se matar, a dor acaba. É uma mentira. É uma mentira. Nós temos que amar essas pessoas, trazê-las para a vida e desmanchar essa história que o diabo criou de que o suicídio, de que a morte é a solução. Não, é o começo de outro sofrimento que agora não terá fim mais. É uma escravidão eterna. Não podemos. As pessoas entram para as drogas, entram para a embriaguez, queridos, tudo isso, meu Deus, consequência dessa opressão espiritual. Talvez você não seja assim, não esteja vivendo isso, mas conhece alguém que está assim. Você talvez não vive assim, mas pode ajudar alguém dessa forma, mostrando a ele, sabe o quê? O amor. Porque essas pessoas que estão desequilibradas, nessa confusão, elas acham que não são amadas, porque fracassaram, porque erraram, porque não fizeram o que deveriam ter feito, e agora tenta fazer o que não pode, e frustração dos dois lados. Precisamos amar as pessoas, aceitá-las, e abrir um espaço para ensinar essas pessoas a lidar com as suas emoções. E vou falar uma coisa, sabe quem ensina a lidar com as emoções? É Jesus Cristo, é o Espírito Santo, porque Ele nos entende tanto. Jesus se fez homem e morreu na cruz em nosso lugar. E Ele nos entende, porque Ele foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. Amém. Jesus falou, Pai, passa de mim esse cálice, em angústia de morte. Jesus sabe o que é angústia de morte. Jesus sabe o que é sofrimento. Jesus sabe o que é padecer. A Bíblia fala que ele sabe como padecer, porque Ele padeceu em todas as coisas ao extremo. Jesus padeceu. É para isso que Ele nos chama. Depois do milagre da libertação, aquele homem que era marginalizado, sem família, ele foi encontrado, diz a Bíblia, em perfeito juízo. Queridos, é isso que Jesus faz. As pessoas que estão desequilibradas, Jesus traz para um perfeito juízo, porque Jesus ajuda essa pessoa a entender os problemas dela e perdoa. E ajuda a pessoa a se perdoar. Você tem que se perdoar. Você precisa se perdoar, porque Jesus te perdoou. Ah, mas o fulano e o Beltrano não me perdoaram. Mas Deus perdoou você. E se Deus te perdoou, quem é que vai te condenar alguma coisa? Porque Deus perdoou. Ele foi encontrado em perfeito juízo, porque Jesus restaurou aquele homem, restaurou a sociedade, após curá-lo, restaurou a sua vida com Deus. E olha só, querido, que nós convivemos com muitos gadarenos, os quais vemos todos os dias. E o que nós fazemos quando vemos essas pessoas, meu Deus? Nós os curamos ou nós fugimos dele? Curamos ou fugimos? Ou desprezamos ou ignoramos? Nós podemos curar os oprimidos do diabo. A Bíblia fala que Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Senhor Jesus,
Unge, Senhor Deus, a sua igreja, a cada um de nós, com o Espírito Santo e poder, para nós curarmos os oprimidos do diabo. Vamos curá-los em nome de Jesus. E Jesus, diz a Bíblia, fazia o bem. A Bíblia fala isso. E fazer o bem, queridos, é um resultado do Espírito Santo em nós. A qualidade de quem faz o bem é ser benigno, é ser gentil, é ser educado, é ser manso. Olha só, isso é marca de quem é cheio do Espírito Santo. Benigno, educado, gentil, manso, não grita, não se exaspera, não precisa de violência para expressar a sua autoridade e o seu poder. E a Bíblia conta que Jesus fez tanto bem ao gadareno, fez tanto bem àquele homem, que de um endemoniado morador de sepulcros, ele se tornou um filho de Deus, liberto, salvo, feliz e evangelista. E olha só que a Bíblia fala que ele foi encontrado assentado. Um homem que corria e andava dia e noite atormentado. Ele foi encontrado assentado. Mas não foi em qualquer lugar. Foi assentado aos pés de Jesus. Talvez você esteja angustiado, agoniado, preocupado. Se assenta aos pés de Jesus. Deixe Jesus tratar de você. Deixe Jesus cuidar de você. Para de correr. Assenta aos pés de Jesus. Ouça Jesus. Deixe Jesus te curar. Deixe Jesus expulsar os demônios que andam atormentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa atmosfera. Deixe Jesus te curar. Deixe Jesus te curar. Jesus fez tanto bem a esse homem que mudou completamente. Restaurou a família dele. Jesus falou: volta para sua casa. Volta para sua casa. Sabe, queridos, nós temos que voltar para casa. Para a nossa família. É o nosso lugar. Ali é o nosso lugar. Ali onde nós começamos a dar o nosso testemunho. É ali que nós temos que manifestar a glória de Deus. A Bíblia fala então que mandou para casa, e um homem que não tinha direção, um homem que vivia correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer, passou a ter um propósito de vida. E esse propósito de vida é o mesmo propósito que Deus dá a todos nós. Jesus falou assim: vai para sua casa e anuncia tudo que o Senhor fez por você. Vai para casa. Ele falou assim: vai lá e convence as pessoas. Não, ele não mandou persuadir ninguém. Ele falou assim: conta para as pessoas o que Deus fez por você. Queridos, conta para as pessoas o que Deus fez por você. Conta para as pessoas como foi que Jesus te salvou, como foi que Jesus te libertou, como é que Jesus te deu certeza da vida eterna, como é que Jesus te deu perdão, como é que Jesus nos deu uma nova perspectiva de vida. Conta para as pessoas o que Jesus fez por você. É isso, sabe? Exatamente isso. Você é aquele que pode usar esse poder para fazer o bem. Você é aquele que pode ter esse poder para fazer o bem. Mas se for alguém que está precisando também de Jesus, desse poder para curar, Jesus, eu preciso dessa cura. Senhor Jesus, eu estou atormentado. Eu sei que tem demônio rodeando a minha vida, me atormentando. Jesus, me liberta agora. Jesus vem com poder e vai libertar em nome de Jesus. Deus vai ordenar a libertação em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, atende a todos os necessitados. Aquele que quer libertar e aquele que precisa ser liberto. A esses dois. E nós poderemos também ser instrumento de Deus para atender as pessoas. Para fazer essas duas obras. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Querido, você vai sair daqui hoje convicto que Deus é contigo. Deus é com você. Para te ungir com o Espírito Santo e poder. Para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Que estão desesperados por aí afora. Esse povo desesperado desse furdunço de carnaval. Sabe o que é isso, gente? É gente oprimida pelo diabo. E ele nem sabe. Ele nem sabe. Será que o endemoniado sabia que era endemoniado? Não, não sabia. Ele não sabia. Ele era um homem atormentado e não sabia por quê.
vamos levar Jesus Cristo. As pessoas nem sabem por quê, mas nós sabemos que a resposta para a libertação deles chama-se Jesus Cristo. Por onde Jesus Cristo vem? Da mesma forma que Jesus falou com o ex-endemoniado gadareno, vai. Jesus fala com você agora, vai. E anuncia, e cura os oprimidos do diabo, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Você aceita essa missão? Você aceita esse propósito? Fala com Deus, fala, Deus, eu quero, Senhor, mas eu estou fraco. Mas Ele é que vai te dar poder. Ele só precisa que você vá, como o gadareno foi. O resultado depende do Senhor. Deus dá poder ao seu povo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, graças te damos porque a sua palavra é a verdade. E nós a recebemos, ó Deus, com alegria. Nós a recebemos, ó Deus, com expectativa. Ó Deus, confesso, Pai, que há em nós um certo medo, Pai. Ó Deus, da grande obra que o Senhor colocou sobre nós. Mas, ó Deus amado, nós cremos que o Senhor nos dá o poder para fazermos a sua obra. Que o Senhor nos dá autoridade para libertarmos os oprimidos que estão, ó Deus, vagando de um lado para o outro. Ó Pai, em nome de Jesus, olha para nós. De repente, ó Deus, em nossa própria vida, Pai, há um oprimido, angustiado. Senhor, começa essa libertação e essa cura, meu Pai, em nossas próprias vidas. Ó Deus amado, naqueles locais da nossa mente, do nosso inconsciente, meu Deus, onde há sofrimento armazenado, onde há trauma armazenado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, vem, ó Espírito Santo, derrama-te sobre nós e lava e limpa e entra em todos esses compartimentos do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, nesses locais da nossa alma. Venha, ó Espírito Santo, venha, ó Espírito Santo, e cura-nos em nome de Jesus. Cura a angústia, a frustração, a decepção, o medo, meu Pai, a inveja, Senhor, a amargura, o rancor. Venha, ó Deus, cura-nos em nome de Jesus, porque somos carentes do Senhor. Cura-nos, ó Deus, para que possamos, como aquele gadareno, sair e anunciar as grandes coisas que o Senhor fez. Pai, sonda, meu Pai, a nossa casa. Senhor, cada um de nós que estamos aqui, temos familiares, temos parentes, pessoas a quem amamos, com quem convivemos, que tem, ó Deus amado, a vida atormentada, perturbada. Às vezes nem sabem, meu Pai, que são perturbados por demônios, mas dá-nos, ó Deus, o poder, ó Deus, tão grande, que ao nos aproximarmos dele, Senhor, possamos ministrar a libertação, a vida, a cura e a salvação para a glória do nome do Senhor, para que façamos deles, ó Deus, missionários, que vão, ó Deus, proclamar a grande obra de Jesus pela redenção do ser humano. Cura, Senhor Deus, as emoções, cura, Deus amado, a alma, perdoa, Senhor Deus, todo o pecado, toda iniquidade. Tira, Senhor, toda a opressão espiritual. Envia os seus anjos guerreiros, Pai. Aqueles, como diz sua palavra, que são espíritos ministradores a nosso serviço. Aqueles, ó Deus, que diz a sua palavra, a quem o Senhor dá ordem a nosso respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Senhor, envia os seus anjos para guerrear por nós, Pai. Para lutar conosco, ó Deus, contra esses espíritos malignos. Para que, ó Deus, a nossa atmosfera esteja limpa. E as atmosferas das pessoas a quem ministraremos, que sejam, Pai, livres e libertas, para que sejam salvos e possam, Pai, voltar para casa e anunciar as grandezas de Jesus. Senhor, dá-nos uma semana abençoada em sua presença, em que possamos, ó Deus, ir para os nossos lares agora e encontrá-los em paz. Envia os seus anjos a nos guardar pelo caminho, para que cheguemos em paz e encontremos também o nosso lar em paz, para a glória do nome do Senhor. E a ti daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.